Abra sua Bíblia então aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Palavras do apóstolo Paulo, e ele faz a seguinte declaração: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20, onde está o sábio? Onde o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Ele começa dizendo no versículo 18 sobre o poder de Deus, e vimos que mesmo no 24 ele repete novamente a frase do poder de Deus. A versão que eu li, a NVI, a Nova Versão Internacional, começa usando a expressão a mensagem da cruz. A maior parte das outras versões no português dizem a palavra da cruz. E lógico que quando ele está falando aqui da palavra, ele está falando da pregação. Aliás, ele usa tanto no versículo 21 como no versículo 23 a expressão pregação. No verso 21, ele fala da loucura da pregação. No 23, ele diz: pregamos a Cristo crucificado. Então, se essa é uma palavra, se essa é uma pregação, eu acredito que faz muito sentido para nós nos referirmos não só como a pregação da cruz, a palavra da cruz, mas essa palavra, essa pregação, ela comunica o que? Uma mensagem. Particularmente me agrada essa tradução, ainda que não tão literal, mas o sentido que ela produz, a mensagem da cruz. E esse é o tema da minha mensagem essa noite, a mensagem da cruz. Eu quero que a gente possa considerar algumas coisas importantes. Eu me lembro que desde criança ouvia isso, de pessoas no bairro, na escola, expressões que são comuns, em especial aí aos brasileiros, ainda que às vezes não reflitam o entendimento bíblico, mas às vezes a gente ouvia alguém falando, por exemplo, fulano fugiu como o diabo foge da cruz. E na verdade a expressão usada, o diabo foge da cruz, parece sugerir que a cruz, sozinha por si mesma, teria algum poder de afugentá-lo. Mas, na verdade, o poder não está na cruz. A cruz era simplesmente um objeto de execução. Nós olhamos não apenas para a palavra de Deus, mas para a história, e percebemos que o Império Romano, por exemplo, crucificou incontáveis milhares de pessoas. A cruz era meramente um instrumento de execução para os romanos. Para os judeus, era um símbolo de maldição. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele menciona: maldito aquele que for pendurado no madeiro. A cruz por si mesma não significava nada belo, nada positivo. A cruz em si mesma não tem nada de especial. Nem mesmo a cruz usada pelo próprio Senhor Jesus, o que já foi objeto, pelo menos o tema, nós sabemos que não tinha como ela ser verdadeira. Por exemplo, na época medieval em que se vendiam as relíquias sagradas, se você juntasse todas as lascas da cruz de Cristo que já foram vendidas, dava para dar a volta no mundo de tanta cruz. Aquela superstição de acreditar que era o pedaço de madeira onde o Senhor foi crucificado que tinha um poder, sempre foi um equívoco. O poder nunca esteve na cruz em si. O poder está na obra realizada na cruz. O poder está naquilo que o Cristo crucificado proporcionou para cada um de nós. Então, é muito importante que a gente entenda, que o poder não está na cruz, está na obra realizada. E quando a gente olha essa perspectiva, nós podemos dizer que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Não é a cruz, a mensagem da cruz é o poder de Deus. E essa distinção precisa ser feita, porque qual é o poder da mensagem? Ela nos leva a conhecer a verdade, que nas palavras do Senhor Jesus liberta. Em João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro dia alguém me falou: pastor, já dizia a Escritura, a verdade liberta. Eu falei: não é bem assim. É o conhecimento da verdade que liberta. Só a verdade, se não for conhecida, ela não tem o poder libertador.
Eu gosto de um exemplo, né, que eu encontro no livro do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, citando o episódio de Charles Spurgeon, um pregador inglês a quem foi dado o título de o príncipe dos pregadores. Ele foi visitar uma senhora que, além de idosa, estava enferma, acamada, e naquela visita ele descobre, emoldurado, pendurado na parede da casa dela, o que essa mulher não sabia ser um testamento. Ele pergunta a ela: o que é isso? Ela diz: isso é uma lembrança que minha senhora me deixou antes de morrer, né? Ela serviu alguém que pertencia à nobreza inglesa. E essa mulher, quando morreu, não tinha filhos nem herdeiros, e parte da sua herança foi deixada a ela por meio de um testamento. A mulher analfabeta pega o pedaço de papel, que ela achou todo bonito e bem elaborado, e ela pendura, manda emoldurar, e ela guarda aquilo com muito carinho, porque a senhora dela lembrou dela antes de morrer. Spurgeon diz para ela: minha senhora, isso é um testamento. A pessoa para quem você trabalhou por muitos anos te deixou parte dos bens dela. Eles conseguiram acionar advogados, deu tempo de ainda receber a herança, mas a mulher já estava não apenas idosa, como enferma, a ponto de não ter podido desfrutar daquilo, como desfrutaria se tivesse entendimento do que era o pedaço de papel. Eu gosto dessa ilustração, porque ela reflete aquilo que muitos de nós temos, um direito conquistado, porém a falta de conhecimento disso não nos permite usufruir daquilo que nos foi disponibilizado. O que Jesus fez na cruz é algo extraordinário, mas essa verdade só vai produzir impacto na vida de alguém que entende a mensagem da cruz, que consegue compreendê-la. E quando nós de fato conseguimos entender e compreender, isso vai nos inspirar, não apenas com entendimento, saber o que é nosso, mas vai produzir fé no íntimo de cada um de nós, para que então essa mensagem faça a diferença. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma declaração no capítulo 10, eu quero ler com você a partir do versículo 13. Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, para que a pessoa possa experimentar a salvação de Deus, ela tem que primeiro invocar o nome do Senhor. Mas olha a pergunta que ele faz no verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Para invocar, você precisa primeiro crer. Então ele faz outra pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Porque para crer tem que ouvir. E depois ele pergunta: e como ouvirão se não houver quem pregue? Em outras palavras, é a pregação que permite que a pessoa, ouvindo, possa exercer fé, então invocar e desfrutar os benefícios. Mas tudo começa a partir da mensagem. Então ele chega no versículo 17 e diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então o poder não está na cruz. O poder está na obra realizada na cruz, mas quando comunicado devidamente, através de uma mensagem que gere não apenas esclarecimento, mas também gere fé. Razão pela qual nós precisamos entender a importância que isso tem. Paulo reconhecia esse assunto como a sua principal mensagem. Em 1 Coríntios 2:2, ele faz a seguinte declaração: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo estava dizendo: o tema central da minha mensagem é Jesus e este crucificado. Tudo parte da obra realizada na cruz. E não importa aquilo que a gente possa falar. Nesse fim de ano, quando Natal se aproxima, começa a se dar muita ênfase ao nascimento de Jesus. Mas a razão pela qual ele, subsistindo como Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, diz Paulo na carta aos Filipenses, foi para que, na forma humana, ele pudesse ser obediente até a morte, e morte de cruz. O tempo todo, o foco está naquilo que ele veio realizar por nós na cruz do Calvário. Agora, por que essa mensagem se torna tão significativa e tão poderosa? Nós primeiro precisamos entender que ela tem uma declaração no reino espiritual que fala de substituição. Você pode repetir isso comigo? Diga: substituição. Só mais uma vez: substituição. Isso é só para te ajudar a memorizar aqui o que de mais importante nós vamos falar. A obra da cruz, ela precisa ser entendida como um ato de substituição. Cristo foi julgado no nosso lugar. A palavra de Deus diz em Isaías 53, na teologia nós chamamos isso de um sacrifício vicário, substitutivo. A palavra de Deus diz em Isaías 53, Isaías de todos os profetas do Velho Testamento,
talvez seja o mais messiânico, aquele que mais falou da vinda do Cristo, do Messias, da sua obra, daquilo que ele realizaria por nós. E em Isaías 53, no versículo, eu vou ler do 4 até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Observe essa frase: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Quando você lê Atos capítulo 8, e percebe o relato daquele etíope que vinha voltando de Jerusalém, o Espírito Santo manda Filipe encostar ao lado da carruagem e percebe que ele está lendo esse texto da Bíblia. Outro dia alguém me perguntou: pastor, como sabia o texto que o outro estava lendo? Porque a leitura bíblica sempre foi feita em voz alta. Então era algo que se percebia, né? Aliás, em momentos que você tem a sós, no seu quarto, no devocional em secreto, né? Se permita de vez em quando fazer esse tipo de leitura bíblica de voz alta, né? Isso te ajuda a memorizar, te ajuda a enfatizar verdades. Era algo que eles praticavam. Filipe ouve, ele está lendo, Atos 8 diz exatamente esse texto. E a pergunta que Filipe faz para ele é a seguinte: você entende aquilo que você está lendo? E a resposta daquele homem é a seguinte: como entenderei se alguém não me explicar? Naquele momento, Filipe oferece ajuda para ele, né? E diz: olha, a ajuda chegou, eu posso te ajudar. E o versículo 32 de Atos 8 nos mostra que era esse texto de Isaías 53 que nós lemos, que ele estava lendo. E a pergunta do homem era a seguinte: o profeta fala de si mesmo ou de outra pessoa? O versículo 35 diz o seguinte: então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Claramente a Bíblia interpreta que essa profecia está relacionada a Cristo, e que a obra de Cristo era sofrer no nosso lugar, o castigo que nos traz paz. Eu e você tínhamos uma dívida de pecado para com Deus. Cada ser humano tinha uma dívida de pecado que começa lá em Adão. A Bíblia diz que quando Adão pecou, por meio do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. O pecado do primeiro homem, o cabeça da raça, se espalhou por toda a humanidade. Todos nós fomos afetados na nossa própria essência e natureza, porque uma das leis da criação era que tudo se reproduzisse conforme a sua espécie, E nós precisamos entender que a humanidade passou a estar comprometida. Havia necessidade de uma quitação da dívida do pecado, de um pagamento, mas nenhum de nós tínhamos condição de pagar. Isaías 49 nos fala isso nos versículos 7 e 8, que nenhum de nós poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão. A Bíblia diz: porque a redenção da sua alma é caríssima. Então havia um castigo requerido, mas nenhum de nós poderíamos suportá-lo. E a Bíblia diz: Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. A essência da obra da cruz é a substituição. É ele sofrendo aquilo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser inocentados, para que nós pudéssemos ser justificados. A cruz não foi um acidente de percurso. A cruz não foi produzida pela traição de Judas ou pela oposição dos romanos ou mesmo dos judeus. A cruz era parte de um plano eterno. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. A palavra Cordeiro, na mentalidade, na cultura dos judeus, para quem inicialmente a palavra de Deus foi escrita, já explicava por si mesmo a necessidade de um sacrifício. Aliás, quando nós falamos de substituição, não dá para ignorar a comparação que se faz o tempo todo dele com um cordeiro, com uma ovelha, o animal do sacrifício. O próprio texto de Isaías 53, fala que assim como a ovelha muda é levada ao matadouro, assim aconteceu com ele. Aliás, em João no capítulo 8, no versículo 56, Jesus faz uma declaração tremenda.
Ele diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Quando Jesus faz essa declaração, os judeus à volta perguntam para ele, diz, você não tem 50 anos, vai dizer que você e Abraão já se encontraram por aí? Jesus, na verdade, estava citando um episódio das Escrituras. Ainda que ele justifique depois, antes que Abraão existisse, eu sou, falando da sua pré-existência, ele estava se referindo a um episódio específico. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou? Você só vai achar um texto nas Escrituras que revela isso. Quando ele está indo ao Monte Moriá, levando Isaac, seu filho, para oferecê-lo em sacrifício, Isaac, no meio do caminho, faz uma pergunta. Ele começa a dar uma observada no que está rolando e diz, papai, está faltando nada não? Como assim? Nós não estamos indo fazer um sacrifício, papai? Sim. O senhor está levando a lenha, está levando o fogo, está levando o cutelo pendurado aí para sacrificar o animal. Mas papai, cadê o animal do sacrifício? E a lógica do menino, ela é precisa. Quem que vai fazer um sacrifício e não leva o que vai ser sacrificado? Na verdade, ele estava levando quem iria ser sacrificado. O menino, pelo tom da conversa, não sabe o que é que está acontecendo. Então Abraão dá uma resposta para ele, dizendo, Deus proverá para si o animal do sacrifício, meu filho. Eu achei, minha vida inteira de crente, que Abraão estava enrolando o menino. Porque se até agora o menino não sabe que o sacrifício é ele, eu imagino que Abraão pensou, é melhor que ele não saiba até a hora final. E eu me imagino no lugar de Isaac, se eu que estou caminhando com Abraão e o velhinho, meu pai, diz, o sacrifício é você, meu filho, eu diria para ele, então me pega na corrida. Porque eu não sei se eu teria me rendido assim tão fácil. Mas a pergunta dele faz muito sentido. Imagina hoje, vamos tentar contextualizar isso. Imagina hoje você chegando no posto de gasolina e dizendo para o frentista, enche o tanque. Mas você chegou a pé. Ele vai olhar para você e dizer, não está faltando nada não? Não está faltando um carro, uma moto, algo para encher o tanque? Como é que enche o tanque de alguém que chegou a pé? Para você dizer ao frentista, enche o tanque, você tem que ter o essencial para aquilo, que é o meio de condução. Da mesma forma, Isaac olha e não faz sentido. Na cabeça dele é como se o papai estivesse falando, vamos no posto encher o tanque, mas eles estão indo a pé. Ele diz, está faltando algo, pai. Cadê o animal do sacrifício? Agora, a resposta de Abraão, que eu durante muito tempo achei que era uma enrolação, na verdade era uma declaração profética e precisa sobre a obra de Cristo. Quando ele diz, Deus proverá para si o animal do sacrifício, Abraão, na verdade, estava expressando a fé que ele tinha desde o início. Porque quando ele deixa os seus servos no pé do monte e diz, vocês esperem aqui, eu e meu filho iremos, adoraremos, ele diz, e retornaremos. O livro de Hebreus diz que ele cria que das cinzas Deus poderia levantar Isaac. Ele sabia que o menino voltaria, sabia. Agora ele faz uma declaração, Deus proverá para si. Ele não está apenas dizendo isso é problema de Deus. Ele já estava declarando em fé e profeticamente, na hora certa, haverá um animal que vai substituir você. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor brada dos céus, dizendo, Abraão, não faça isso. Porque Abraão foi disposto, né, a chegar até o fim. Na hora que ele coloca o menino sobre o altar, está disposto a sacrificá-lo. O anjo de Deus brada e diz, não faça isso. A Bíblia diz que Abraão olhou e havia um cordeiro com chifre enroscado, né, num arbusto, preso. E a Bíblia diz que então ele substitui Isaac e coloca o cordeiro que foi sacrificado. Quando ele diz Deus proverá para si, ele não estava falando só para Isaac, na hora certa. Deus vai substituir você e outro vai morrer no seu lugar. Abraão estava dizendo, chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte que merece, porque já um cordeiro substituto. Assim como aquele não estava enroscado à toa, assim como aquele não estava preso pelos chifres à toa, e aquilo era uma provisão divina. Abraão estava dizendo, Deus já tem uma provisão eterna, haverá alguém que vai nos substituir da morte que nós merecemos. A mensagem da cruz, ela fala antes de mais nada de substituição. Ela fala de troca. Ela fala de Jesus assumindo o nosso lugar. Há uma declaração de Caifás, sumo sacerdote, que não pode ser ignorada. No Evangelho de João, no capítulo 11, eu quero ler dos versículos 49 ao 52. Eles estão numa conversa, onde demonstram medo de que toda a nação pereça. E Caifás diz o seguinte, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e não venha a perecer toda a nação. Ele está dizendo, não haverá necessidade de que todos pereçam, um só vai assumir o lugar de todos. Agora, olha o que o texto diz, ora,
Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A declaração o tempo todo da Bíblia é que Jesus nos substituiu. Essa substituição, na verdade, envolve uma troca da qual eu já vou falar. Essa substituição, na verdade, nos poupou de sofrer o castigo que nós merecíamos e ainda gerou ou produziu, liberou para nós benefícios. E não dá para pregar a mensagem da cruz sem reconhecer a substituição. E não dá para anunciar a mensagem da cruz sem falar dos benefícios que ela nos proporciona. Então a segunda coisa que eu quero falar agora, depois dos benefícios, depois da substituição, é a respeito dos benefícios. A obra da cruz, ela trata diretamente com os nossos pecados. E há muitos textos que nos apontam isso. Mas um em particular que eu gosto. Está lá em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 14. Quando a Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, a Bíblia diz que ele removeu do nosso meio e ele pregou na cruz. Na perspectiva e na ótica de Deus e da justiça divina, o que estava preso e pregado na cruz não era apenas o corpo de Nosso Senhor, porque ele era o nosso substituto, porque o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, no momento onde ele estava sofrendo a condenação que nós merecíamos pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus arranca o escrito de dívida. Leia-se isso na nossa cultura como uma promissória. Eu não sei quem já teve uma promissória, na linguagem de antigamente, pendurada no prego. Né? Sabe, quem já teve sabe o alívio de quando você quita e rasga aquela promissória, aquele escrito de dívida contra você e diz, está zerado. Né? Talvez quem já tenha vivenciado essa experiência entenda um pouco melhor. O Senhor pegou aquela promissória de uma dívida que jamais poderíamos pagar, e Ele toma aquilo e Ele pregou na cruz. No momento em que Jesus foi pregado à cruz, junto com Ele, a nossa dívida foi pregada, a nossa dívida foi anulada, a nossa dívida foi quitada. O perdão não é apenas Deus olhando para mim e para a sua vida, dizendo, ok, nós vamos deixar para lá e ninguém paga por isso. Ele disse, você não pode pagar, eu providencio quem paga em seu lugar. Talvez na linguagem jurídica, o termo mais próximo que a gente tenha para ilustrar isso hoje, seja um pagamento de fiança. Quando alguém pode pagar pelo crime de outro. Mas na verdade Jesus fez isso com substituição. O ato de compra, né, ou do resgate não foi realizado com dinheiro algum. O apóstolo Pedro diz, não foi com prata ou ouro que fostes libertados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito. Nós precisamos olhar para a mensagem da cruz e entender os benefícios. Ela começa com a quitação da dívida. Ela começa com o pagamento da dívida. E qual a consequência disso? Por que o cerne da obra da cruz é Deus tratando com o pecado? Porque Ele foi a causa da nossa separação. Isaías 59, 2 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de modo que Ele não vos ouça. A Bíblia sempre apresentou o pecado como sendo o responsável pela separação entre o homem e Deus. E a obra da cruz, na verdade, é uma obra de reconciliação. Em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20, nós lemos o seguinte, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, está falando de Jesus, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, houvesse a reconciliação consigo, com Deus, de todas as coisas. Como que ele fez essa reconciliação? Pelo sangue da cruz. A palavra religião, ela passou a significar um tipo específico de crença. Mas ela vem do latim religare, que fala de religação ou de reconciliação. Na verdade, Cristo é a verdadeira religião. Ele é o único que pôde conectar o homem separado de Deus pelo pecado, através da obra que fez. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E ele fez isso através da obra da cruz. Quando nós entendemos que o cerne da obra da cruz é tratar com os pecados, nós podemos entender também alguns desdobramentos dos benefícios da cruz. Porque Deus não veio tratar apenas com o pecado.
mas ele decidiu tratar também com as consequências do nosso pecado. Por exemplo, Deus deu uma sentença ao primeiro casal lá no Éden: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Eles não morreram fisicamente, até porque Deus estava falando de morte espiritual e que fala de separação. Morte na Bíblia tem essa ideia não de fim de existência, mas de separação. Mesmo quando a gente se refere a alguém que não está mais no nosso meio, a gente pensa no fim de existência. A Bíblia trata isso como separação. Tiago diz que o espírito sem o corpo, né, ou vice-versa, o corpo sem o espírito está morto. É um momento de separação. E um espírito desprovido do corpo, ele perde o contato com o mundo natural e com as pessoas, não significa fim de existência. Mesmo o corpo que será sepultado e que vai se decompor, um dia será ressuscitado. Então, para nós, em perspectiva nenhuma, significa fim de existência, mas tem a ideia de separação. E quando o homem pecou, ele separou-se de Deus, e é por isso que ele precisa da reconciliação. Mas houve também consequências. Por exemplo, o homem vivia muito mais no início, e ao longo do tempo a média de vida do homem, na própria Escritura, vai sendo baixada e diminuída. Muitas das consequências do pecado se instalaram. Muito daquilo que nós vivenciamos e experimentamos hoje em várias áreas, ainda é fruto e consequência do pecado. Como, por exemplo, as enfermidades. E é fácil a gente saber disso, porque a redenção mostra que um dia elas serão completamente extirpadas e eliminadas. O livro do Apocalipse fala de um momento onde já não haverá dor, onde já não haverá morte, onde já não haverá maldição, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Em outras palavras, o plano de Deus para o homem é que não houvesse nenhuma ordem de sofrimento. Mas tudo isso se instalou por conta do pecado. E Jesus não veio para tratar só com o pecado de forma direta, como ele também tem uma provisão para as consequências do pecado. Há vários textos. E o de Isaías 53, que fala, né, da substituição de Cristo, nos mostra, por exemplo, a declaração de que ele levou sobre si, não só as nossas iniquidades, mas as nossas enfermidades. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, há uma referência a esse episódio. Nos versículos 16 e 17 de Mateus 8, a gente lê o seguinte: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Se tudo o que o Novo Testamento fala a respeito desse texto de Isaías fosse só essa menção do Evangelho de Mateus, talvez a gente não poderia declarar que isso se trata da obra da cruz. Eu já li comentaristas e teólogos declarando: não, essa profecia de Isaías sobre cura se cumpriu no ministério terreno de Jesus. Em outras palavras, eles estão dizendo, enquanto Jesus estava aqui, ele curou os enfermos. Quem estava aqui aproveitou bem. Quem não viveu essa época, dançou. Mas nada na Bíblia limita essa obra de Jesus de levar sobre si as enfermidades ao seu ministério terreno. Essa suposição até caberia se essa fosse a única declaração. Mas olha 1 de Pedro 2, 24. Diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Está falando do quê? Da cruz. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então ele diz: por suas feridas vocês foram curados. A parte de cura, assim como do perdão dos pecados, se cumpre na mesma cruz. Ele tem provisão de cura para nós, e nós não podemos perder isto de vista. Por favor, diga amém. No Salmo 103, Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, mas é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da cova. É Ele quem te coroa de graça e de benignidade. E muitas vezes nós deixamos de olhar os demais benefícios. Às vezes nós estamos olhando o perdão dos pecados e dizendo: está ótimo, não precisa mais nada. Na verdade, se Deus decidiu incluir, além do perdão dos pecados, um trato com consequências dele, nós precisamos deixar que a mensagem da fé inspire fé no nosso coração para uma provisão maior do que aquilo que ele veio fazer em relação ao pecado. Por exemplo, o pecado trouxe maldições. Entre elas, Deus diz ao homem lá no jardim do Éden: a terra vai produzir espinhos. Você vai ter um trabalho bem mais árduo do que teria antes.
E eu acho interessante que a maldição vista aqui era o trabalho se tornar mais árduo do que seria. Mas outro dia um irmão com ares de vagabundagem me falou, pastor, o senhor sabe que o trabalho é maldição, né? O homem não trabalhava antes, aí depois do pecado, Deus amaldiçoou ele para ter que trabalhar. Eu falei, você está maluco, meu irmão? Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e o guardar. O trabalho já existia antes da queda. O problema é que depois da queda, a maldição foi ter que ralar mais. Foi ter que suar muito mais para ter resultados que talvez seriam mais fáceis e acessíveis antes. Então trabalhar não é maldição, não se permita pensar dessa forma, é bênção. Agora, a maldição foi o surgimento dos espinhos. Isso tornaria o trabalho do homem muito mais árduo. Agora não é só arar a terra, plantar e colher. Agora é o tempo todo ficar lutando contra espinho, contra a erva daninha, contra aquilo que concorre com o seu próprio trabalho. Agora, quando Jesus vai à cruz, ele assume uma coroa de espinhos. E para mim a mensagem é muito clara. O primeiro sinal da maldição está atrelado aos espinhos. Quando aquela coroa de espinhos é colocada, é lógico que quem decidiu colocar não pensou que aquilo fosse um símbolo ou um sinal profético. E muitas vezes eu e você imaginamos um espinho que só arranha a testa. A Bíblia diz que aqueles guardas romanos davam com uma cana na cabeça de Jesus. Por que faziam isso? Para que aqueles espinhos penetrassem. A cabeça é um dos lugares que incha facilmente. Agora você imagina que quanto mais eles batiam e aquilo mais feria a cabeça, né, mais ela inchava e aquilo mais machucava. É lógico que eles pensaram em parte do aspecto em aumentar o sofrimento e a tortura. Mas o significado dele, eu acredito, não pode ser ignorado. Jesus estava dizendo, eu estou levando sobre mim não apenas os pecados de vocês, mas as consequências do pecado. Em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo deixa claro esse acontecimento, quando diz o seguinte, Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A cruz é um lugar de troca. Quando as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele, Deus estava fazendo uma troca. Segundo aos Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ele que nasceu em pecado, nunca pecou. Ele nos transfere gratuitamente a sua justiça, em troca dos nossos pecados que ele assumiu sobre si. Ele leva sobre si as nossas maldições, para quê? Para que a gente recebesse a bênção. Em 2 Coríntios 8:9, a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. O tempo todo nós temos uma troca. Mas quando ele levou sobre si as nossas enfermidades, era só isso. Não, querido. Ele fez isso para que nós recebêssemos cura e saúde. Por favor, diga amém. Aliás, mesmo nessa declaração de 2 Coríntios 8:9, quando diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Eu sei que de forma alguma dá para limitar uma declaração dessa ao aspecto material. Mas eu também não entendo porque alguns tentam jogar esse nível de intervenção fora. Porque quando a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, não está falando da condição de pecado e miséria espiritual. Porque ele não assumiu isso. A não ser no momento da cruz, né, onde de fato as nossas iniquidades caíram sobre ele, não dá para colocar Jesus num quadro de miséria espiritual. O máximo que nós poderíamos dizer é quando Filipenses 2 que diz que ele, subsistindo como Deus, assumiu a forma humana, a gente diz foi um baita empobrecimento. Por quê? Ele queria nos enriquecer por toda a eternidade. Mas quando nós pensamos também nas consequências do pecado, que envolvia a dificuldade do homem de conseguir sustento, nós precisamos entender que a obra da cruz também significa alcançarmos provisão. Não estou falando de riqueza, de enriquecimento, mas provisão, e provisão plena, que permita não apenas termos nossas necessidades básicas supridas, mas que nos permita sermos abençoadores. Há muitos benefícios. Esse assunto, obviamente, iria muito longe. A ideia é que a gente apresente aqui apenas uma resenha. Mas além de tratar com o pecado e com as consequências do pecado, Jesus veio para, na obra que realizou na cruz, vencer em definitivo a Satanás. Colossenses 2,15 diz que ele
triunfou dos principados e potestades na cruz. Triunfou deles na cruz. Você pode repetir isso comigo? Diga, triunfou deles na cruz. Agora, tudo que Jesus fez na cruz foi por mim e por você em nosso lugar. Ele leva sobre si os nossos pecados para que a gente receba justiça. Ele leva sobre si as nossas enfermidades para que a gente tenha cura. Ele leva sobre si as maldições para que a gente tenha a bênção. Ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Agora, por que você acha que ele venceu o diabo? Ele não está mera e simplesmente, numa linguagem popular, resolvendo a treta que os dois tinham. Ele está garantindo a nossa vitória. A vitória conquistada contra Satanás na cruz é a minha e a sua vitória. E nós podemos andar nesse lugar. É por isso que João, falando desse lugar que hoje estamos em Cristo, diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo que a vitória de Jesus, ela se manifesta em nós. Ela está disponível para mim e para você, juntamente com a presença dele, que se tornou possível pela obra da cruz. Em 1 de João 3,8, a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E porque venceu e nos confiou a sua vitória, o poder do seu nome, eu e você podemos andar em vitória sobre o inimigo. Jesus diz: em meu nome vocês vão expulsar demônios. E diz: vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Jesus estava dizendo basicamente que eu e você não precisaríamos viver com medo do inimigo. É por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu e você podemos andar em vitória contra toda oposição do reino das trevas. Por favor, diga amém. Eu não gosto de crentes que exageram o poder do diabo, quase tentando equipará-lo com Deus. Ele não chega aos pés do Deus Todo-Poderoso. Mas nós também não podemos negar que ele tem lá o seu poder. Mas aí você não precisamos ter medo algum. Porque a nossa vitória foi garantida e determinada. A nossa vitória foi estabelecida na cruz de Cristo. E não importa o quanto o reino das trevas te odeie ou tente te perseguir, você tem um direito garantido: andar em vitória sobre o reino das trevas. Agora, depois de entendermos a substituição, depois de entendermos que a obra da cruz produz benefícios, talvez a pergunta prática que nos leve aqui a encerrar nossa conversa é: o que fazer para usufruir os benefícios? Então, depois de falar da substituição e dos benefícios, eu quero encerrar falando em terceiro lugar da nossa responsabilidade, daquilo que é a nossa parte. Em primeiro lugar, nós precisamos começar falando da fé. No Evangelho de João, o Senhor Jesus faz uma declaração importante. Lá em João, no capítulo 3, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus está falando da mensagem da cruz, que já era anunciada de forma simbólica e tipológica desde a velha aliança. É depois de falar dessa comparação, e quando você olha para a mensagem da serpente de bronze, é isso que você vai encontrar: viu uma maldição assolando o povo, está lá em Números 21, serpentes abrasadoras. Deus manda Moisés levantar numa haste de metal a figura de uma serpente, que era a maldição que assolava o povo. E o Senhor diz: todo aquele que for picado por uma serpente e olhar para aquela de bronze, ele vai viver. Mas o que for picado e não olhar, vai morrer. Jesus diz: da mesma forma que Moisés fez, assim Deus está fazendo com o Filho do Homem. Qual era a maldição que nos assolava como humanidade? O pecado. E a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Ele é levantado como símbolo da maldição. Indo para a cruz, que era algo que só os criminosos mereciam. Não era o tipo de morte que uma pessoa justa deveria ter. E qual a mensagem que está sendo dita? Assim como só sarava da picada da serpente quem olhava para aquela serpente de bronze. O bronze na Bíblia fala de juízo. Deus estava dizendo: eu vou julgar essa maldição nessa haste. Era uma mensagem que anunciava o que ele faria na cruz um dia. Deus estava dizendo: eu vou julgar os pecados no madeiro, e naquele que eu vou levantar como figura de maldição no lugar de vocês. Então quem olhava para aquilo poderia receber do antídoto que vinha da parte de Deus. Quem se recusava a olhar iria morrer. Deus estava dizendo: um dia eu vou resolver esse problema na cruz, mas você precisa olhar e reconhecer o que Jesus fez. Se não olhar para ele, não reconhecer o que ele fez no seu lugar, você jamais vai usufruir os benefícios. É logo depois de fazer essa declaração, no versículo 14, que Jesus então continua e diz o seguinte, 15, eu vou ler do 14 até o 16 de João 3. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O tempo todo, ao falar da obra da cruz, ele diz: creia, para que possa ter a vida eterna. Tudo o que Deus nos disponibilizou na sua graça, só se recebe com fé. É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, Efésios 2, 8, mediante a fé. Agora, a gente precisa entender o que é crer. Porque alguns pensam que é só acreditar que Jesus existe, que Ele é real, que Ele é de verdade. Irmão, deixa eu te dizer, existe um tipo de fé que envolve reconhecimento que não produz resultado nenhum para você. Tiago escreve e diz: Cristo em Deus, ele diz, os demônios também e estremecem. Só que a fé dos demônios não está ajudando eles em absolutamente nada. É possível você ter um tipo de fé que não te ajude, sim, se ela for uma fé equivocada. Se você apenas aceitar que Jesus é real, isso não tem o poder de mudar a sua vida. O que você precisa entender é que a fé tem alguns elementos. Eu gosto de resumi-los em 3. Primeiro, identificação. Segundo, apropriação. E terceiro, confissão. Você pode repetir isso comigo? Diga: identificação, apropriação e confissão. Então vamos dar um exemplo disso. Paulo declara em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, estou crucificado com Cristo. Se você pegasse uma máquina do tempo, vamos ter um momento de ficção aqui na mensagem, e voltasse ao momento exato onde Paulo fez essa declaração, você não ia encontrar ele pregado na mesma cruz de Cristo. Até porque o tempo de vida de Paulo e do ministério e declaração disso é posterior à crucificação. Mas quando ele está dizendo, estou crucificado com Cristo, ele está falando do quê? Identificação. Se Jesus morreu em meu lugar, o momento onde ele foi pregado na cruz, eu estava lá. Eu fui crucificado lá, porque ele é o meu substituto, porque ele é o meu representante. A identificação, na verdade, nunca poderia ser só com a crucificação. A Bíblia diz que nós morremos com ele, nós fomos sepultados com ele, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele, e a Bíblia diz que depois que ele se assentou à direita de Deus nas alturas, nós estamos assentados com ele, porque ele nos representa, ele está nos substituindo. Então, o lugar onde ele está legalmente aos olhos de Deus, nós também estamos. Aos Colossenses, no capítulo 3, verso 3, Paulo diz: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Onde ele quer que ele esteja, nós estamos também. Quem está entendendo isso? Então, Paulo escreveu aos Coríntios e diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como que você pode se tornar uma nova criatura? Estando em Cristo. Como que eu estou em Cristo? Quando eu me identifico. Se ele fez no meu lugar, eu estava lá. Quando eu assumo esse posicionamento de fé, de me identificar, entendendo a substituição, é onde tudo começa. Eu sugiro a você, quando estiver lendo, principalmente o Novo Testamento, as epístolas, começar a grifar as expressões nele, em Cristo, com Cristo, e você vai surpreender com aquilo que a Bíblia fala sobre o seu lugar e a sua posição nele. Mas não basta a identificação, nós precisamos da apropriação. Se ele foi levantado em meu lugar e foi julgado, o meu pecado foi julgado, então eu não tenho que pagar mais por isso. Eu não suporto ouvir um crente dizendo, estou pagando pelos meus pecados. Eu digo, se tu estivesse pagando, tu tinha que estar na cruz. Você tinha que ter morrido pelos seus pecados. Você não está pagando pelos seus pecados. Você pode até sofrer algumas consequências inevitáveis de alguns pecados, mas você não está pagando por eles. Jesus já pagou isso por você. E quando você entende, identifica o que você precisa, apropriar. Então isso aqui é meu, eu tenho direito. 1 Timóteo 6,12, toma posse da vida eterna. O que é tomar posse? Isso é meu por direito, eu me aproprio. Mas também é necessário uma confissão. E o batismo, talvez alguns não entendam a importância do batismo, ele não é um mero ritual. Ele é a maior expressão de confissão pública do que a nossa fé. Em Romanos 6, a Bíblia diz que nós morremos com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitamos com ele para andar em novidade de vida. Quando a gente pega a pessoa, funda d'água, dentro d'água, e dá o que eu brinco e chamo de o santo caldo, nós estamos testemunhando, você morreu e foi sepultado com Cristo. Quando a gente tira a pessoa da água, eu sempre brinco que é importante essa parte também, de trazer para fora. Quando a gente tira da água, nós estamos testemunhando que essa pessoa ressuscitou para andar em novidade de vida. Ou seja, o batismo, ele é uma confissão de fé, mas que declara o quê? A identificação e a apropriação. Mas ela precisa do selo final da confissão.
E quando nós passamos a confessar, não apenas num momento, mas num estilo de vida. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ao falar com Cristo, ele mostrou identificação. Quando ele diz, estou, ele já apropriou, isso aqui é meu e serve para mim. A própria declaração dele mostra que a fé dele também tinha confissão. Todos esses três elementos estão sempre envolvidos com a fé. Então, minha e sua responsabilidade, crer, nos apropriar daquilo que é nosso, confessar e declarar aquilo que é nosso. Mas nós também precisamos aplicar de forma prática a obra da cruz. Nós vimos que Pedro diz que quando ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, é para que eu e você estejamos mortos para o pecado e que possamos viver para a justiça. Isso significa que de forma prática, eu não posso só olhar e dizer, ele me substituiu, mas eu preciso puxar aquela realidade e dizer, eu não serei mais escravo do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo ainda faz a seguinte declaração. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Entendeu o que aconteceu lá, muda a minha forma de viver. Eu morri para o mundo morreu para mim. Aquela cruz me separou definitivamente do pecado e do ambiente onde ele é tão incentivado a ser praticado. Então nós precisamos trazer isso para o aspecto prático, né? Para a aplicação prática. O que envolve, entre outras coisas, não vou entrar em detalhe, a gente entender o que é a mensagem de tomar a nossa cruz. É uma extensão e uma aplicação prática do que ele fez por nós. Mas além de crer e além de enveredar pelo caminho de aplicação prática, eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade de proclamar a mensagem. Tudo que Deus nos dá, ele faz com o intuito de que não pare em nós. Deus olha para Abraão e diz, eu te abençoarei. Mas ele diz, e eu farei de ti uma bênção. Por que Deus quer abençoar alguém? Para que a bênção transborde dele para outros. Paulo diz, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado. A gente tirou desse texto de Filipenses 3,9 o nosso mote aqui como comunidade de alcance. Alcançados para alcançar. Mas ele está dizendo, Deus não me alcançou e o objetivo era só esse. Ele diz, agora eu entendo que é um propósito. Qual era o propósito? Paulo diz, em nada tenho a minha vida como valiosa, contanto que eu complete a carreira, né? E o ministério que me foi confiado de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo, ele me alcançou com o propósito de, através de mim, alcançar outros. Paulo diz aos Coríntios, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Cabe aqui a paráfrase, com a salvação que nós somos salvos, nós também vamos salvar os outros. A palavra evangelho significa boas novas. Não existe melhor notícia nesse mundo do que a mensagem da cruz. Mas nós não temos o direito de reter a mensagem da cruz só para nós. Eu gosto muito de como um amigo meu, o pastor Carlito Paz, repete muito uma frase, que na vida cristã, normalmente nós temos 3 ações, né, que elas estão todas relacionadas. Ele fala sobre receber, celebrar e compartilhar. Acredito que com a cruz não pode ser diferente. Nós precisamos receber pela fé. Deus espera que a gente celebre. Quando você olha a adoração, mesmo no céu, depois de tudo ter consumado, a Bíblia mostra que o foco da nossa adoração ainda é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. O reconhecimento, a gratidão, a celebração da obra da cruz, ela continua por toda a eternidade. Mesmo aqui na terra, Jesus, ao instituir a ceia, diz, façam isso em memória de mim. Ele espera que a gente o tempo todo recorde, ande na consciência dessas verdades, que a gente celebre isso em gratidão e adoração. Mas ele também espera que a gente compartilhe. Porque muitas vezes a vida do crente se limita em receber e celebrar. E a gente elimina o aspecto compartilhar. Eu quero te encorajar hoje a não apenas receber e celebrar o que é seu por direito, proporcionado através da cruz, mas a se comprometer com a responsabilidade de ser um mensageiro da parte do Senhor, de anunciar. Paulo não pregava o evangelho da cruz apenas porque ele tinha um chamado específico a respeito disso. Ele entendia que cada um de nós, que foi alcançado pela obra da reconciliação, tinha a mesma responsabilidade. E segundo aos Coríntios 5,18, ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Deus não só nos reconciliou, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Paulo diz, então, agora nós nos tornamos embaixadores dEle, rogando em nome dEle que as pessoas se reconciliem com Ele. Nós temos uma responsabilidade de proclamar essa mensagem. E nós não podemos, como igreja, apenas esperar que o pecador simplesmente apareça pela porta, que ele descubra o caminho sozinho. Assim como você nunca viu um pescador que vai lá para o barco em alto mar e fica esperando o peixe pular dentro. A igreja não deveria estar esperando o pecador aparecer. O ato da pesca significa que nós vamos buscar o peixe. Se necessário, nós vamos usar uma isca para atrair o peixe. Mas nós vamos atrás dele. E nós temos a responsabilidade de repartir isso com a nossa casa, com os nossos amigos e até mesmo com desconhecidos, que Deus vai colocar você no caminho deles, ou eles no seu caminho, não importa. Nós temos a responsabilidade de compartilhar essa mensagem. E a minha oração e o meu clamor a Deus é que nesse próximo ano que se inicia, a gente como igreja entenda que nós estamos na iminência de viver a maior colheita da nossa história. Há uma estação profética, há um vento de Deus soprando, que Deus quer que a gente pregue a vontade dEle para todo o tempo, mas há uma graça para resultados diferenciados. E eu quero te encorajar a proclamar essa mensagem em nome de Jesus. Você recebe essa palavra?